noite. Hoje, sexta-feira, ficou para trás agosto. Já é 1º de setembro, segundo a Jéssica Weber, já é até Natal. Já é Natal. Parece até a Magda Beatriz que gosta de falar isso. É Natal, já é Carnaval. O fato é que realmente o tempo voa e já estamos quase no final do ano, naquelas comemorações de final do ano, não é verdade? Eu voltei para o Atualidades Pampa depois de 3 dias fora, agora já recuperada. Voltei nessa sexta-feira. Geralmente sexta-feira não tem muita notícia, a gente gosta mais de brincar no programa, fazer um programa descontraído, mas essa sexta-feira foi atípica. Tem muita informação, tem muita notícia importante para a gente tratar e, é claro, algumas outras nem tão importantes, mas que dão aquele tempero todo especial para o nosso programa. Na noite de ontem, quinta-feira, os grupos de WhatsApp aqui de Porto Alegre, em especial, pipocaram com a notícia de que na rede Zafari tinha sido encontrado uma bactéria nos produtos que são fatiados pela rede Zafari. As pessoas não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas a Secretaria de Saúde, tanto municipal como estadual, veio ao público e informou que realmente foi encontrada uma bactéria em uma embalagem fatiado realmente pela rede Zafari de da marca Zafari, de 250 gramas de um queijo. A recomendação inicial é: não consumam esse tipo de produto que foi comprado. É bom especificar que aquelas marcas que vêm direto da fábrica, elas não estão contaminadas. Esse assunto se replicou no dia de hoje, algumas outras informações chegaram, as pessoas ficaram bastante nervosas. A bactéria é a Listéria, ela causa enjoos, vômito, diarreia, mal-estar, às vezes febre, às vezes não febre. Ela é mais perigosa para aquelas pessoas que têm uma imunidade baixa ou aquelas pessoas, aquelas mulheres que estão grávidas, porque pode causar aborto, mas também hoje ficou bem claro que também não é um caso de emergência, não é uma urgência, não tem caso de epidemia e que as pessoas podem ficar tranquilas. Se tiver algum sintoma, principalmente as mulheres que estão grávidas, aí sim procurem o seu médico, informem, e também aquelas que querem ir conversar com o seu médico e dizer que comeram, né, algum queijo, alguma coisa da rede Zafari também, para ficarem mais tranquilas, podem informar. A rede Zafari, né, largou uma nota agora, no final de tarde. A princípio tinha dito que trocaria todos os produtos, né, que fossem os fatiados, enfim, da rede Zafari, da marca Zafari, mas agora eles disseram que apenas os produtos do Bourbon Ipiranga e não da unidade do Bourbon Assis Brasil, nenhuma outra. Por quê? Porque a bactéria só foi encontrada na unidade do Bourbon Ipiranga. Então, esse é o último esclarecimento da rede Zafari. Você pode levar até o Bourbon Ipiranga os produtos e pedir a restituição desse valor. Eu fui devolver o valor ou trocam em outros exatamente. Eu fui vítima, mas não dessa história, mas há muitos anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, eu fui num mercado que já não existe mais, um supermercado que até na época era grande, e comprei uma mortadela bolonhesa, eu não me lembro exatamente que mortadela, aí comi com pão e tal, etc. Aquilo me fez um mal, peguei uma infecção intestinal tão forte, que eu cheguei a desmaiar. Nossa, a desmaiar, eu tenho 1,81 m, 87 quilos, 88 quilos, e eu cheguei, estava na rua, eu caí, quando eu vi as pessoas estavam me levantando, que o pessoal passou com o choro e tal, e tão grave que foi essa infecção intestinal. Então a gente tem que tomar um extremo cuidado com essas coisas embutidas, sabe? É verdade, nessa questão do Zafari, não foi só os produtos da rede Zafari, também aqueles que o Zafari fatiava, porque uma vez que tu passa um produto contaminado num fatiador, contamina o fatiador e todos os outros passam a ser contaminados. Sim, não é só o queijo fatiado, pode ter sido o queijo, o chester, o presunto que passou por essa... Eles estão atrás buscando exatamente isso, qual é a origem, porque não sabem a origem ainda da bactéria. Por isso foi interditado o Bourbon Ipiranga. Agora é um estresse, né? Imagina, as pessoas vão lá, fazem suas compras, aí dão para os
Imagina o que passa na cabeça de uma pessoa que consumiu esses produtos, né? E muitas pessoas se preocupam porque a rede Zafari é uma rede muito bem conceituada, né? Os produtos são sempre de primeira, são sempre de melhor qualidade. E aí a gente fica pensando, imagina os outros supermercados. Se acontece dentro da rede Zafari, claro que ninguém também está imune a esse tipo de coisa, né? Mas a gente se preocupa, né? Exatamente. A resposta do Zafari, ela foi imediata, isso eu achei importante, né? Assumindo essa culpa, não se isentando da culpa. Então, realmente são profissionais, né? Vão investigar o que está acontecendo, vão ver o que realmente, da onde surgiu, qual é a origem de tudo isso. Mas realmente a gente fica inseguro nos dias atuais no consumo dos alimentos. A gente não sabe mais o que a gente está consumindo. Se é na verdura, a gente não sabe se tem agrotóxico. Se é nos embutidos, enfim, a gente não sabe se tem algum tipo de bactéria. Quer dizer, Dona Carla, e a gente que vai, eu estou a vida inteira comendo em restaurantes, de vez em quando, aí complicado, hein? A dor de cabeça, aquele mal-estar, aquela coisa terrível, né? Uma vez eu fui num restaurante lá no Rio de Janeiro, comi um caranguejo lá, um negócio especial. Uma vez em Casablanca, no Marrocos. Bom, esse eu tive que chamar, fiquei hospitalizado, né? Em Casablanca, no Marrocos, fiquei hospitalizado. Eu comi um caranguejo lá, um prato típico lá do Marrocos, em Casablanca. Casablanca, quando eu estive lá, fui a Tanger, que fica no Estreito de Gibraltar, e aí fiquei 2 dias em Casablanca, através de uma empresa chamada RAM, Royal Maroc. A viagem inteira tocando, como eram aquelas músicas, aquelas coisas todas, né? Dos muezins, né? Que ficam falando com aquele cantar dos muezins, né? Aquele lamento, né? E aí eu me senti profundamente mal, sabe? Achei que eu fosse morrer. Aí eu consegui falar com um cidadão lá que já chamou um médico, o médico do próprio hotel onde eu estava, e me recuperei no outro dia, me deram 2 ou 3 injeções e realmente nunca mais comi aquele tipo de caranguejo, né? Que eu nunca tinha comido. Eu queria um prato típico, né? E aquele era o prato típico naquele restaurante que eu estava. Um restaurante bom, lá de Casablanca, Marrocos. E vocês sabem se já apareceu alguém infectado até mesmo, agora, com toda... É que é muito difícil de dizer que também foi, né? Foi causado por isso, porque é como se fosse uma virose, né? Os efeitos, os sintomas são os mesmos de uma virose. Então é bem complicado. Mas imagina para uma mulher grávida. Que perigo. Não, na dúvida, se você tem algum produto desse tipo, coloque fora, não consuma, é o melhor a se fazer. A verdade é que não é efeito sem causa. Olha aqui, ó, falando nisso, Marne Barcelos, a notícia é que o Chicão Tofani vai amar. Não sei se tu viste, Chicão Tofani, mas o Tribunal de Justiça do Estado declarou nula a Lei Municipal 11.688 de 2014, que mudou o nome da Avenida Castelo Branco para a Avenida da Legalidade. O Tribunal de Justiça aceitou um pedido, um recurso apresentado pelos vereadores Mônica Leal, João Carlos Nedel e o ex-vereador Mário Manfro e Guilherme Vilela. Eles disseram que o retorno exatamente tinha sido nulo porque não tinha o quórum suficiente. Foram 21 votos a favor e era necessário 24 votos. E então a Justiça aceitou. Até agora continua sendo a Avenida da Legalidade porque a Câmara não foi ainda notificada. Mas vai voltar a ser, a princípio, né? Porque isso cabe recurso, Castelo Branco. O problema é que pode que é na Câmara, né? Não, isso quem decide isso, se é nulo, se não é nulo, é o Tribunal de Justiça. O que a Câmara pode fazer apelar, enfim, recorrer e fazer ao uma Tribunal nova de votação. Justiça. Exatamente. Castelo Branco foi um grande brasileiro, eu me orgulho de ser brasileiro por causa de Castelo Branco. Os meus ídolos é Castelo Branco, é Médici, é Golbery do Couto e Silva, é Ustra, é Antônio Schwarzbach, meu tio. Esses caras fizeram o Brasil, eles deram sangue pro Brasil. Tem que voltar a ser Naquela época, eu vou te perguntar, se um homem ejaculasse na perna de uma mulher dentro de um ônibus, isso passaria assim em vão? Ele fez várias passagens naquela época, as autoridades valorizavam as pessoas. Existia um respeito com as pessoas. Quem não tinha respeito ia pro pau de arara. Porque não pode ter respeito, porque não tem respeito com alguém. Como é que alguém vai fazer isso com uma mulher? Isso é um absurdo.
É um absurdo. Que direitos humanos tem que ter um cara desse? Um cara desse não pode ter direitos humanos. Isso é uma coisa... Eu não sei que justiça é essa que tem no Brasil. Eu não sei que judiciário é esse que libera um cara desse. Esse é um monstro. Em qualquer país árabe, em qualquer país do Oriente Médio... qualquer país, né? Eu levaria 50 chibatadas. Nos Estados Unidos, eu pegaria no mínimo 5 anos de cadeia. No Japão, a família dele seria execrada. Chicão. Agora aqui não. O cara libera, daqui a pouco no outro ônibus. Não, faz a mesma coisa. A desculpa é que ele é doente mental. Então leva pro manicômio. Deixa condenado lá. Já tive 4 ou 5 vezes passagem pela polícia, né? E até hoje nada, não foi condenado, o processo segue, mas não tem um fim. Estupro, ele foi preso por estupro. E hoje nas redes sociais pulverizou o post com a alegação do juiz sobre a liberação desse cidadão. Ele disse assim, ó: entendo que não houve constrangimento, tampouco violência ou grave ameaça, pois a vítima estava sentada em um banco de ônibus quando foi surpreendida pela ejaculação do indiciado. Está na decisão do juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo esta frase. Cris, o máximo, isso não é um constrangimento. Se existe o máximo do constrangimento, eu nem é sei fazer isso ainda mais com uma mulher. Ela ficou nervosa. Que nojo. Agora fiquei com nojo desse juiz. Esse juiz, ele... Por que não pega esse cara e leva pra casa dele pra fazer isso na mulher dele, na filha dele? Por que não faz isso? Verdade. Se fosse nele também, né? E aí teve A filha dele ia gostar até. Não, se fosse um homem sentado ali, qual seria toda a repercussão de tudo isso? Mas realmente é uma mulher, daí vem toda essa discussão da mulher, a parte mais fraca, a violência contra a mulher. E uma decisão dessas, ela só reforça essas coisas, tipo de coisa. Infelizmente. Pena de italiano. Infelizmente, essas coisas, cara, que tu leu, é que o judiciário perdeu quase toda a credibilidade no Brasil. Não tem mais Não tem mais credibilidade nenhuma. E a gente não acredita mais Não adianta na mais nossa nada. justiça. Por que o presidente do STF, sei lá o que, não pega e não pune esse juiz, caça o diploma dele ou tira ele do circuito? Não, ele volta para casa com a aposentadoria. Para aí. Eu quero ver. Quando outra? Eu quero ver o que vai acontecer com o outro homem, né? Porque também Isso no Rio agora. Foi no Rio de Janeiro, no BRT, um outro homem foi preso por ter ejaculado na perna de uma outra mulher. Vai pegar moda isso. Eu falei aqui, Jéssica, a Magda não achou legal. Vai pegar moda isso em casa noturna, em restaurante, que não pega nada. O cara quer aparecer, vai lá e faz isso aí. Não faz nada. Falando na Magda Beatriz, ela está na Expo Inter, não sei se está ainda apresentando um evento lá para a Federação. A princípio voltaria, mas a gente sabe que essa hora o trânsito deve estar horroroso, terrível, então a gente não sabe se ela chega ou se ela não chega. Né? Então vamos aguardar Magda Beatriz. Vai ficar esse suspense até o final, até pra gente, do Atualidades Pampa. E no Rio de Janeiro, que bandidos armados com pistolas e um fuzil, não sei se tu viu, Martin Barcelos, fizeram um arrastão em Padre Miguel no fim da madrugada, roubaram celulares e documentos de um grupo que aguardava numa fila para se candidatar a um emprego. As pessoas queriam um emprego. E eles são assaltados. E aí eles são assaltados com fuzil. Chicão Tofani, essa é a realidade do Brasil. Só tem uma saída, é Bolsonaro. Essa madrugada. E o cara que não votar no Bolsonaro não é brasileiro. O cara que não votar em Lula, nesses caras aí, vai voltar essa baderna. Porque esses caras promovem isso. Esses bolivarianos. Agora, eu me admiro o cara dizer hoje ser deputado do PT, vereador do PT. Qual é a moral que tem um cara desse? Qual é a moral que tem? E tudo isso é PT. PT que trouxe isso, bolivariano, Venezuela, todo esse rolo aí pra nós aí, de graça ainda. Não é fácil. É fácil, sim, tirar esses caras da operação. Isso aí, no Estado Islâmico é fácil isso. Sim, mas é que No regime democrático, não. Não, nesse regime democrático não tem brasileiro, democracia. covarde, onde não tem democracia, não existe democracia aqui. Isso tem anarquia. Isso aqui é anarquia. É a própria anarquia. É democracia para alguns, eles usam a democracia como escudo de nós roubar, tudo isso aí. E o futebol ontem, o Brasil? Jogo jogado, né, Chicão? Eu achei o Jogo jogado, o Brasil já estava classificado para as eliminatórias, é o líder da chave, já estava classificado para a Copa de 2018. O próximo jogo é na Colômbia e o jogo de ontem sem muita emoção, né, Chicão? Na minha avaliação, Cris, você Só no acompanha final do futebol, eu acho que o Tite não deve estar dormindo legal. Está surgindo um time aí
que para mim hoje já é o melhor futebol do planeta, a França. O que a França está jogando? A França tem os jogadores mais caros, os melhores jogadores. Tem 2 times na França. A França ganhou de 4-0 da Holanda. O Brasil, para ganhar de 2 do Equador, teve que fazer horrores. Agora o segundo gol foi um golaço, né? Agora, o seu Neymar me decepcionou ontem. Ele jogou para ele, em vez de jogar para o time. Esse é um problema que eu acho que o Neymar pode não ser número 1 tão cedo, porque o Messi segurou a Argentina de sofrer uma derrota com o Uruguai em Montevidéu, onde o Uruguai precisava ganhar. E o Cristiano Ronaldo fez aquele show que você sabe? E o Messi e o Neymar, jogou para ele. O Neymar acha que o individualismo dele vai se tornar o protagonismo. Não é por aí no futebol moderno. Ainda não dá para colocar o Neymar no mesmo patamar. Como foi, Chicão? Agora vamos partir para fofoca. Pode, Carla? Claro. Uma fofoquinha. Ainda mais que é sexta-feira. Como foi pós-jogo? Dos atletas. Festa. Não sei. Teve atleta que chegou no hotel 9 da manhã pela porta dos fundos. Mas aqui é o seguinte, o jogador desse padrão que ganha esse salário, cair em Porto Alegre, depois pode. Depois da partida. Depois da partida, hoje, 9 da manhã. O problema é que foram Fizeram pra muita quinta-feira, né? Será que eu posso dizer O que eles foram fazer em Porto Alegre? Não tem nada eu a acho que fazer sim, na mas todo mundo vai perguntar. Tem que saber quem é, quem foi. Aí funciona agora bem. fala, né? Mas aqui o cara nem vê o nosso programa. Quer falar em Manaus agora, jogando lá, querendo pegar uma Índia lá em Manaus. Eu não vou me complicar. Então tu me diz que Depois eu te falo. Daqui a pouco. Te mando um WhatsApp, peraí, te mandar um Eu WhatsApp. acho legal isso. Daqui a pouco, assim, ó, os telespectadores através do atualidades@pampa.com.br ou através do WhatsApp podem perguntar para a Cris Bart quem é o jogador que chegou às 9 da manhã pela porta dos fundos. Enquanto isso, o Luiz Carlos... Gabriel Jesus, Eu não disse nada. Eu não falei. Já vazou. Não precisa nem perguntar. Como é que é? Eu disse que o Gabriel Jesus é solteiro. Eu não disse nada. Bom, então tá tudo certo. Então podia falar. Uma vez eles fizeram uma festa lá no Jockey Club, alugaram uma casa noturna dentro do Jockey Club que existia na época. A Pink? A Live Fly. Kiss and Fly. E aí foram em Carme, em Gruta Azul, em tudo que é lugar, de ônibus, e arrebataram tudo. Porque o jogador de futebol, nesse padrão, ele não quer saber mais de cantar a mulher, ele não quer conquista, ele não quer glamour, você quer saber quanto é o cachê, querida. Toma print. Ele precisa pagar? Paga. Poxa, mas tem tantas mulheres aos pés deles. Mas o que a mulher vai fazer lá? Com o cara lá, só porque dizer que ficou com ele, botar na internet todo dia, tendo namorado, que a maioria dessas mulheres tem namorado. Bom, laranja. Fica mais difícil. Doutora Carla. Laranja é bom. Seja bem-vinda, doutora Carla. Luiz, obrigada, Luiz. Assim também o Alexandro. Boa noite, bancada. Bom retorno, Carla. Obrigada pelo esclarecimento sobre a bactéria encontrada nos fatiados do mercado Zafari. Adoro vocês todos. Beijo grande. Alessandro. O Sérgio Goulart, com tantos projetos por fazer, os vereadores preocupados em trocar nome de rua, e nada mais do que isso. A troca do nome de rua não vai fazer com que os servidores não tenham mais os seus salários parcelados. Ou tem? Não tem. Nome de rua é a última coisa que eles precisavam pensar. Tem tantas outras coisas. Na verdade, isso é uma revisão da história. Não, Chicão, não, exatamente. O que ele está dizendo aqui, lá quando eles pensaram em 2014 em mudar o nome da rua, lá eles deveriam estar pensando em outras coisas, em não mudar o nome da rua. Faz parte disso. Agora, assim, a minha opinião sobre isso, sabe, é tanta coisa que a cidade precisa, gente. É tanta coisa. Aí o legislativo para decidir mudar o nome de uma rua. Agora para voltar. E essa história não acabou. Isso vai ser uma novela que vai se estender por muito tempo e a cidade suja, com várias deficiências. Não, olha, não ter o que fazer, fala nesse sério. raciocínio, nós tínhamos que tirar os vereadores de lá, porque também não faz nada, né? Mas é isso. Acho que as prioridades estão erradas, né? Completamente erradas. Exatamente. E o centro da cidade, Mário Barcelos? Continua horrível. Continua horroroso. Eu já me tornei repetitivo, eu falo isso, até já fui cobrado, meio que xingado na rua. O senhor fala mal do centro de Porto Alegre, mas o centro de Porto Alegre... Não, tu não está falando mal do centro, tu está falando mal das condições que o centro se encontra. Eu digo a vocês, eu cada vez fico mais triste de ver a cidade onde eu nasci em Porto Alegre, na Rua Conde de Porto Alegre, muitos e muitos anos atrás, e digo a vocês, eu nunca vi essa cidade no jeito que está. As pessoas parecem zumbi
zumbis andando na rua, as pessoas todas preocupadas com a sua situação financeira, sem trabalho, sem nada, as pessoas dormindo na rua, fazendo casebres e caixotes, né? Caixotes ali na José Montauri, eu vi hoje pela manhã, as pessoas dormindo. Debaixo do viaduto Otávio Rocha, as pessoas não podem passar mais na Borges de Medeiros, porque está totalmente tomada. As pessoas defecam na rua, as pessoas urinam na rua, as pessoas colocam refrigerador, colocam mesa, colocam tudo. O centro de Porto Alegre virou um terror. E ontem eu não comentava aqui, alguns amigos meus que vêm do interior, um amigo meu que veio de São Paulo, andou pelo centro de Porto Alegre, o camarada disse, mas vocês não têm vergonha de ter uma cidade tão suja e tão feia? E chama-se de Centro Histórico de Porto Alegre. Essa é a história de Porto Alegre, onde nós estamos nadando na cacaca. Na cacaca. Na verdade, infelizmente, a situação de Porto Alegre está acabando com a história de Porto Alegre, né? E além disso tudo que tu citou, que a Cris citou, ainda tem a insegurança, né? O centro de Porto Alegre está mais perigoso do que nunca. Assaltos com facas ali na Fernando Machado, na Demétrio Ribeiro, todos os dias tem assaltos por ali. As pessoas, mesmo? Os assaltantes são pedestres. Celular, Isso. roubando o celular e é a qualquer hora do dia. Tu sabe o lugar, tu sabe o horário. E assim mesmo continua acontecendo. Garanto que a polícia também sabe o local, também sabe o horário. E tem um posto policial na Fernando Machado, né? E a justiça solta. Não adianta. Tem o posto policial na esquina da General Alto com a Fernando Machado, mas não adianta. Às vezes tu vai ali e nem tem policiais. Dona Carla, diga. A senhora acredita em premonição? Acredito. Premonição? Acredito. Eu cada vez acredito mais no sentido premonitório das pessoas. E eu estava me lembrando, vindo para cá, atravessando aqui da rádio para cá, de uma história real acontecida com o presidente Abraham Lincoln. O presidente Abraham Lincoln, uns 10, 15 dias antes da sua morte, do seu assassinato, reúne os seus ministros, os seus assessores, as pessoas mais próximas, inclusive a Mary Todd, que era a esposa dele, estava junto, que era uma sulista. E ele comenta, olha, eu tive um sonho muito estranho essa noite. Eu sonhei que eu estava passando de frente à Casa Branca e havia um tumulto, as pessoas subiam a escada chorando e tal. E eu perguntei, o que aconteceu? Aí perguntei para uma senhora e a senhora me disse o seguinte, mataram o presidente. Mataram o presidente? Aí ele subiu a escada e foi ver. Estavam velando no salão principal daquela Casa Branca da época, 1865. Tinha o esquife ali, ele olhou o presidente que estava morto ali, o cadáver, era ele. Eu não acredito nisso. Sério? A história... Não deixa eu só terminar. Tu nunca sonha com a tua própria morte. Não, É a história que é contada e que foi testemunhada por todas essas pessoas que deram essa informação após a morte dele. E ele disse que eu saí como triste de lá, eu morri, mas eu estou aqui e tal. Aí ele se acorda, né, da história toda e faz esse comentário com essas pessoas. Eu sinceramente acredito, as pessoas sentem. Eu tenho um amigo meu que disse, um amigo e uma amiga. Cara, eu estou vivendo os últimos dias da minha vida. Teve um infarto fulminante e uma senhora, que era uma amiga minha, que jogava cartas há 30 anos atrás, me disse, meu filho, ela tinha 50 e poucos anos de idade, esta é a última vez que você está me vendo. E eu disse assim, mas por que a senhora? Eu não vou dar o nome dela, porque ela era muito conhecida em Porto Alegre. Ela jogava baralho ou tarô, cartas e tal, né? Tinha um nome muito bonito e tal, mandei até uma coroa, morava em São Paulo, mandei a coroa de flores. De jogar cartas? Nesta época eu ia. E essa pessoa falou exatamente, você vai embora, você vai isso. E aconteceu tudo aquilo que ela disse, inclusive a morte dela. 30 dias após ela me dizer isso, a última vez que você está falando comigo e tal. Ela teve um ataque cardíaco e faleceu. A gente tem um exemplo da nossa Karina Cartomante, né? Que inclusive foi no teu ensaio, não consegui. Foi sucesso, Chicão Tofani? Foi, todo mundo. A Cris e a Jéssica, acho que até... Conheceram a Karina também? Uhum. Ai, sim, ela leu as cartas pra gente lá. Não vamos nem perguntar. O Chicão faz sempre essa pergunta, né? O que ela te disse? Não, calma. Ela disse que o Chicão tá no nosso futuro. Tá? É o futuro de quem tá? Mas tá no futuro da Jéssica? Eu acho que ela também, aí, ó. Ela
nunca diz. Daqui já é futuro, né? Presente no futuro. Chicão, tu tá no nosso futuro. Essa tá boa. Lembram do assessor do comissário de polícia, o Nilson Anelli? Ele trabalhava com a Ayrton Michels. Ayrton Michels, né? Foi secretário de Segurança de Tarso Genro, que ele estava num churrasco, comendo churrasco, quando o traficante, um dos mais importantes traficantes, exatamente, foi assassinado, e a polícia encontrou o assessor do Ayrton Michels na casa do traficante que foi assassinado. Me e ele lembra desse episódio? Nunca ficou explicado o que aconteceu lá dentro, qual era o envolvimento dele com realmente o Xande. Ele disse no processo que ele não sabia que o Xande era traficante, que ele trabalhava para uma empresa de segurança. Mas o juiz não acreditou e ele foi condenado a 9 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Tá aí, Marne Barcelos, o desfecho do caso do assessor direto de Ayrton Michels, na época de Tarso Genro, que estava num churrasco. Era um comissário de polícia, não é? Exatamente, um comissário de polícia. Foi condenado. Que era assim, ó, 9 anos de reclusão. Vai cumprir? Bom, isso aí já ia... Eu tô querendo demais, eu já tô querendo demais. Aí a novela já continua, cena dos próximos capítulos, não sei te dizer. O que tu trouxe hoje, Jéssica? Eu trouxe uma notícia um tanto ruim para os novos atletas ou antigos atletas que precisam da Bolsa do Estado, né? Da Bolsa Atleta do Estado. Porque este ano tem o menor valor de investimento nos atletas. Olha que tristeza. São 125 milhões de reais que vão ser investidos. Começaram as inscrições já para a Bolsa Atleta, que vai até o dia 13 de setembro. Em 2012 tinha sido o menor número, que era 74,68 milhões, e este ano 125, que diminuiu de 143 milhões, que foi no ano passado. Só que aí, né, diminuiu a bolsa do Bolsa Atleta, mas pessoas do meio conseguem colocar atletas fantasmas para poder ganhar dinheiro. Atletas fantasmas. Estamos aqui no programa estes dias. Isso é viável, isso pode. Agora os atletas têm que olha, tu ser atleta no Brasil, tu tem que ser muito herói, né? Muito herói, porque é um país que só valoriza o futebol, só remunera bem os jogadores de futebol, nada contra. Acho que eles merecem ser bem remunerados. Agora, ser atleta no Brasil é praia. Em compensação, a ex-esposa do Serginho Cabral. Lembraram? A ex-esposa, né? Conta. Ela ganhou a bolsa de estudos, né? O filho, 1.000 e poucos, vai receber uma bolsa auxílio lá de 1.000 e poucos reais por mês. Eu não acreditei. E os outros que precisam? Ela era casada e estava junto com ele quando ele... Conseguiu a tal da bolsa? Claro, foi aprovado, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Como continua no Estado do Rio de Janeiro, as passagens aéreas continuam, o helicóptero para o governador, o segundo helicóptero para o anotador de barriga no outro helicóptero, e assim por diante. Olha só, como é que, o que vai acontecer com o Rio de Janeiro? Não sei. O Rio de Janeiro está completamente falido. É uma situação periclitante. Não, Porto Alegre também, o Rio Grande do Sul também, Sim, né? Mas é que o Rio de Janeiro, assim, parece que o escândalo é mais grotesco ainda. Com relação à corrupção, né? Ele tem mais sustância, né? Com certeza. É verdade, não é? Numa escala, né, de corrupções, assim, até o Rio de Janeiro é uma treva, das Olimpíadas, e na época da sede das Olimpíadas, eles fizeram muitas e muitas obras, e a gente sabe que sempre a obra é superfaturada, infelizmente. Mas falando nisso, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul pediu nesta sexta-feira a absolvição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do banqueiro André Esteves, dono do BTG, no caso de suposta tentativa de comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Os investigadores concluíram que não há provas de que eles participaram do esquema criminoso. Isso foi dito na delação do Delcídio do Amaral. Para o procurador, ao contrário do que afirmou Delcídio do Amaral, tanto na colaboração quanto no depoimento dado à Justiça. O pretendido silêncio de Cerveró, que na época cumpria prisão preventiva, não foi encomendado ou interessava a Lula, mas sim ao próprio senador.
informou o Ministério Público Federal do Distrito Federal. Então, o ex-presidente Lula se livrou. Pelo próprio Ministério Público pediu a absolvição dele. Eu acho interessante isso, porque isso prova que não existe uma perseguição política. Se há provas, há provas. Se não há provas, se pede a absolvição, assim como se faz em qualquer outro processo. Essa, pelo menos, é a minha leitura desse fato. E um motorista de aplicativo é morto em assalto na zona norte de Porto Alegre. Isso, infelizmente, é mais um caso agora de 2017. É o 17º crime desse tipo. Ele foi morto a tiros na Avenida Carneiro da Fontoura, no bairro Passo da Areia, agora sexta-feira de tarde, que é a zona norte de Porto Alegre. Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas, que tem algumas testemunhas e tal, as testemunhas informaram que 2 homens teriam solicitado uma ocorrida pelo aplicativo Uber e quando o motorista chegou, os criminosos teriam anunciado o assalto e a vítima teria reagido e aí ele foi atingido por um tiro no pescoço. Ai, que triste. Essa é a nossa realidade, infelizmente. Cris Bart, vamos ler uns WhatsApps. Olha só, aliás, Chicão. o WhatsApp hoje tá com a Cris, viu? Comigo. Não tá comigo. Chicão, Yes. presta atenção no E essa é serviço. muito bom. Olha só, boa noite. O Chicão falou sério quando reverenciou Ustra? Por favor, tirem essa dúvida. Falei. Por quê? Não posso? Foi um coronel do regime militar. Meu tio era amigo dele. Qual é o problema que tem? Qual é o problema que tem? E Lamarca? O que ele fez em Araguaia, nas guerrilhas? Até hoje nunca foi provado que o Ustra foi torturador. Bolsonaro falou isso. E aí, não posso? Não posso admirar as pessoas? Não posso admirar Médici, Cobrino, Couto e Silva? Eu tenho que admirar Lula, Cerveró, Lulinha? Eu tenho que admirar Dilma? Eu tenho que admirar Zé Dirceu? Eu tenho que admirar esses caras? Pelo menos esses caras que eu admiro não roubaram o Brasil. O Marne pode falar. Marne Figueiredo, no final da vida dele, tinha dinheiro. Eu almocei com o Figueiredo. Ele tinha dinheiro, Figueiredo? Claro que não. Não tinha nada. Nada. Um Agora, apartamentinho. qualquer Joesley, não sei do que, rouba todos nós aí. Então, vou admirar quem? Esses caras? Admiro, sim, senhor. E digo, e põe a cara para admirar, para bater. É isso aí. Este programa está com muitas Muito bem. abstenções ultimamente. O que há? Estão também com salários parcelados. Júlio de Canoas. Não, Acho que Júlio, o Nenê é tá. coincidência. Não, o Nenê vai até o leilão domingo. Não. Vai ter um leilão do Vai. que está sendo exposto lá. Ele entendeu? tá no Galpão das Artes. Ele com o Canoas Ó, ele foi na tua exposição, no teu... Não foi porque ele acredita que ficou num autorama. Tava trabalhando. Não, mas é que ele também não ia aguentar, né? Ele é o um sucesso. guerreiro, ele é um mimosa. Ele não ia aguentar o Ele é um sucesso. cara muito boa pinta, um cara que tem um corpo todo riscado. Se botar um microfone, ele sai caminhando atrás. Ele sai, a vida dele é microfone. E o Marne foi? Não, não, eu Chicão? Não vai, não vai, que vai ter Marne pacto. Barcelos. Eu sou um cidadão. Já era previsto. Não, temperamento O assim. Mário tem um pacto com ele mesmo, ficar com os livros. Ele é não, amante é. dos livros, se deita com os livros. O Mas é vernissagem é O Exupéry dizia, o Antoine de Saint-Exupéry, só os homens constroem a sua solidão. O Chicão, já vejo aqui o Chicão todos os dias. Eu sou o cara que mais reverencia o Chicão Tofani aqui. Eu estou mentindo. Isso é verdade. Hoje eu tive uma briga com um cidadão na rua, que que viu as fotos do Chicão Tofani e disse que tinha enchimento. Disse que tinha. Não, o Tu camarada não veio sabe que falar. tu perdeu. Tá bom. Do evento maravilhoso. Imperdível. Mas você está dizendo, falando Comes e barbaridade. Comes e bebes à vontade. Foi chique. É muito CPF falar comes e Comes e bebes. bebes é brincadeira. Carla, Boca livre é pior, né? O Boca Livre. Boca livre, E então, o é bife, terrível. E 0800. Os 0800 e o sorteio do bife. Ô, Carla, olha aqui, ó. Peraí. A Dione e o Francisco Paulo estão dizendo que tiveram uma premonição, já que o assunto era premonição. Que o Chicão e o Vitorino vão se desentender semana que vem. Eles todo dia se Bom, essa premonição, ela não é premonição, isso aí já é realidade, é fato. Vai morrer um grande artista, vai morrer um político. Tem que ser uma coisa mais concreta, É né? verdade. A briga vai ser Isso. por qual motivo? Mas Não, sabia que tem um O Chicão vai sair perdendo a briga, né? Vai perder o advogado. Vai perder o Mas eu sempre advogado. vou perder na briga porque eu tenho fair play, eu sou muito
muito Chico nobre, não briga eu sou com muito ninguém. elegante, eu não tenho bafão, eu tenho um vocabulário de 10 anos. Só com o fato que ele bafão briga. de falar, de fazer Achei que era um hálito, de bafo de hálito. Eu tenho 8 anos com 2 pós-graduação de faculdade. É outro nível, né, querido? É outra história. Meu vocabulário é extremamente refinado. Olha aqui, ó, mais tarde eu vou ler uma pesquisa para vocês que diz o seguinte, ó. O seu vocabulário é lítico. Não, elítico do cara. Não, é lítico. Lítico. É puro. Dá um Google. É crassudo. Google. Não, é... O que os homens devem comer para ficarem mais atraentes, segundo a ciência? Banana não quero. Não, são frutas e verduras. Já comi Tudo hoje isso banana. eles revelaram através de uma pesquisa que foi feita. Aqueles homens que comem mais farináceos, massa, esse tipo de coisa, pão, carboidratos, aqueles que comem muita carne e aqueles que ingerem mais verduras e frutas. Então eles pegaram umas camisetas, botaram nesses homens para eles praticarem exercícios físicos. E as mulheres depois, e sem desodorante, sem nada, né? Essa era a pesquisa. Credo. Ai, credo. Aí o que aconteceu? Fizeram as mulheres dar uma cheiradinha. Não, foi sem querer. Dá uma cheiradinha. Dá uma cheiradinha, assim, naquela camiseta suada depois, e as mulheres se sentiram mais atraídas por aqueles que consumiam cara, mais verduras e frutas. Eu não vejo ligação de uma coisa com a outra aqui. É o cheiro que exala. Mas assim, ó, se a pessoa bebe... se alimenta saudavelmente, ela exala um cheiro melhor. Eu acho, porque a bebida alcoólica, por exemplo, a pessoa que bebe, no outro dia ela exala o alho. Ela traiu o marido. Uma das mulheres mais lindas de Porto Alegre, há 10 anos atrás, o marido dela, um cara conhecido, meu amigo, não está vendo o programa, acho que está viajando. A mulher traiu ele com um pedreiro, sabe por quê? Porque ela tinha um fetiche do homem suado, o homem forte, suado, com aquele cheiro. Isso é muito relativo, o cheiro. Tem perfumes, tem cheiro de hormônio, cheiro de madeira. Cheiro é uma coisa muito individual. O que eu posso gostar, a Jéssica não pode gostar, que tu pode achar legal. Sim. Existe uma tendência que a mulher de pele morena, ou o homem moreno, dizem que o homem moreno, quando eu digo homem moreno, não é o homem black, o homem de cabelo preto, ele tem mais cheiro, Jéssica, por causa que a melanina dele é mais forte que o homem loiro. Isso uma vez eu fiz uma corrida em Volta para Cão do lado de um amigo meu, moreno. Depois, cheirei, budum. Aí, o cara cheirou em mim, um cheiro meio salgadinho, mas não era budum. E o cara é moreno, com a pinta, de olho azul. Cheiro salgadinho, pra sentir o cheiro salgadinho, deve ter dado uma lambidinha, não é? Lambidinha é uma parada. Uma lambidinha? Pra sentir o salgadinho, Tem só que por uma lambidinha. Cheira tem um olfato muito aprimorado. Boa noite, não é muito dona legal. Carla. Os vereadores de Porto Alegre deveriam fazer um estágio na China. Lá não há assaltos e crimes. Na cidade, a capital de província mais pobre da China e menos populosa, com 4 milhões de habitantes. Os ônibus todos têm ar-condicionado e propaganda. Todas as grifes do mundo estão lá. Desde Starbucks a Apple. E nós com a capital fétida, diz o Júlio de Oliveira. Aliás, também poderia passar e fazer o estágio, não só os vereadores de Porto Alegre, mas o presidente Michel Temer, né? Para aprender um pouco como funciona a corrupção na China. Corrupção na China é morte ou prisão perpétua. E a família que paga a bala. Paga a bala. Exatamente, manda a conta da bala para a família. Policial condenado. Esse comissário de polícia, infelizmente, meu colega, trabalhava com um agente do Ministério Público que era titular da SSP, Secretaria de Segurança Pública. Não vou dizer o nome do nosso telespectador, apesar de não ter me solicitado. Falando ainda na situação da insegurança, uma professora de catequese dentro de uma paróquia foi assassinada. Elaine Maria Treto, 51 anos, na noite desta quinta-feira, dia 31, foi enforcada por um criminoso. Ela estava ali, ela era super bem quista na cidade, Estância Velha, os alunos adoravam ela já também participou da rede pública, não se sabe ainda a motivação do crime, mas eles ficaram assim, ó,
foram pro banheiro, foram colocados no banheiro e eles foram enforcada, Marta. Mas por quê? Mas não sei, a polícia vai investigar. Pois é. Mas diz que ela também já fez parte da rede pública, talvez tenha tido algum desafeto, algum aluno, enfim. A polícia está investigando, mas o fato aconteceu na noite dessa quinta-feira, dia 31, dentro de uma paróquia. Parece que o show acontecia na praça central da cidade, acontecia um show. Para marcar a abertura da Feira do Livro, o show foi interrompido e a cantora acabou avisando: algo muito grave aconteceu. Àquela altura, a notícia do brutal assassinato de uma das mais reconhecidas educadoras de Estância Velha, do município do Vale dos Sinos, tinha sido assassinada. Que horror. Não tem mais lugar, não tem mais horário. Dentro da paróquia. Não, outra é enforcada, claro, morte é morte, enfim, não interessa, mas... Sabe? Parece roteiro de filmes. Mas, minha cara Cris Bart, o que acontece? Nada, fico 2, 3, 5 anos na cadeia, daqui a pouco eu estou na rua. Não, mas não fica 2, 3, nem 5 anos, Marne. Não fica 2 dias. Isso é na melhor das hipóteses, 5 anos. Não fica 2 dias. É um país permissivo, né? é um país permissivo. É um país permissivo, é um país que não... Sabe, Como é que é o nome daquela jornalista que foi morta com um tiro pelas costas por um ex-amante, ex-namorado, sei lá o quê? Não lembro. É um caso, já tem uns 20 anos. Jornalista que foi morta pela... Ah, sim, que era diretor do Estado de São Paulo. É. Diretor do Estado de São Paulo, o nome dela era Sandra Gomiti. Eu Sandra vi Gomiti. o pai dela dando uma entrevista e ele disse... O nome dele era Antônio, não sei o que, o nome do... Ele disse que o pai dela já no hospital, no leito de morte, tá? E o cara nunca foi preso. E o pai dela disse no leito de morte, anos depois, acho que 20 anos depois da morte da filha... Meu sonho é que ele pegasse uns 5 anos. Você sabe, Matou a mulher com um tiro pelas costas. esse camarada, este infeliz, era diretor de redação do Estado de São Paulo, imaginem só, do Estadão, nos maiores jornais do mundo. Essa moça era jornalista, trabalhava com ele. Eles tiveram um relacionamento. Ela resolveu acabar com o relacionamento. E ele não aceitou. Aí ela tinha um aras lá, ela gostava de equitação e tal, e ela foi andar a cavalo, etc. Ele foi até lá, armado, chamou ela, deu 2 tiros... Pelas costas. Pelas costas, ela foi embora, atirou pelas costas, pegou o carro e foi embora. E parece que ele não foi condenado porque ele passou dos 70... São 70 anos, tem a diminuição de pena, tudo isso. Tá, ele estava com 73 anos por aí. Não, mas foi condenado, mas aí tem... Daí não vai preso. É condenado e fica morando em casa, de boas, com internet, indo no supermercado. Que condenação é essa? Delivery, pelo telefone, pizza. O condenado do Brasil. Não, e a imagem, eu não esqueço da imagem dele, a imagem de sofrimento de Madalena arrependida. Às vezes eu penso o seguinte, que deveria haver uma inspiração... Pimenta Neves. Isso, Antônio Pimenta Neves. Me partiu o coração da entrevista do pai da Sandra. O Henrique aqui do... Que baixasse a sabedoria de Salomão, o grande rei Salomão, que baixasse essa sabedoria, né, nesses juízes, nessas pessoas que julgam isso aí, nesses jurados, para dar uma pena capital. Sabe o que é pena capital? É a pena de morte. Porque só assim as pessoas vão respeitar. Se fizesse um plebiscito no Brasil sobre a pena de morte, eu tenho certeza, senhor Chicão Tofani, que a pena de morte passaria, que o povo brasileiro pediria a pena de morte. Eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Mas os políticos não querem esse tipo de coisa, porque não é interesse deles. Os direitos humanos. Eu acho que já estava bom se as nossas leis fossem executadas. Se 30 anos de cadeia. Essas pessoas, elas pagassem pelo que fizeram, já era o início de algo que poderia dar mais esperança pra gente. Ô, Chica, vamos assim dar uma amenizada. O que as pessoas fazem na sexta-feira? Na sexta, no sábado, no domingo, que vem aí final de semana? Eu acho que... Sabia que a noite de Porto Alegre tá ruim, né? Tem casa noturna, nem abre sexta. Tem a questão muito do dinheiro, mas a segurança. A noite, ela ficou mais em conta hoje. Hoje você vai numa casa noturna, tu paga R$30 e entra. Antes tu tinha que ter uma consumação no mínimo de 100. Não é isso. Mas essa tal de balada segura, isso aí matou com a noite.
Porque cerca Porto Alegre com essas blitz com argumento de pegar ladrão. Mas eles não ficam em lugares onde é que estão os bandidos, eles ficam nos lugares onde é que as pessoas vão se divertir. Por exemplo, na Cidade Baixa, eles colocam uma na Loureiro da Silva, o outro na Lima e Silva, então não tem como o cara ir num bar. Imagina tu ir num bar, eu não bebo, mas a maioria das pessoas bebe. Vai ali, toma uma cerveja, entra e pega o carro, multa de já dia, era. e já era. Isso aí inibe. Segundo fator, o Facebook virou uma forma de relacionamento sem sair de casa. Tu vai ali, adere, fulano de tal. Exatamente. Você acha legal, oi, tudo bem, papá, vamos bater um papo. Ali já virou um dance sem dançar, dentro de casa. E o terceiro que eu acho é a insegurança, mas a insegurança, ela é meia paliativa na noite, mas é a balada segura que eu acho e também um empobrecimento do turismo em Porto Alegre, sabe? E a grana, né? As pessoas também não estão mas eu acho que a grana. Mas até tem noite barata. Por exemplo, você pode ir no 20/9, que é um lugar legal em Porto Alegre, tem gente bonita, tu conhece tanto quanto eu. Muito descolado. E tu vai ali, pega um shopping, gasta 10, 15 pila e passa a noite toda olhando. Mas no Rio de Janeiro, assim, eu morei muitos anos em Copacabana. Copacabana é uma festa. Você sai com merrequinha no bolso, ali come uma manjubinha e tal, se diverte. Toma um chopinho, uma turipinha. Aquela turipinha, que é água, aquilo é água. Aquele cheiro. Aquele cheiro, sabe? Aquela coisa. O Rio de Janeiro, mas é isso aí, o Chicão tem razão, não precisa muito dinheiro para ir. Muito. Precisa, eu acho que muito dinheiro, você fazer uma noite em Jurerê, Punta del Este, Gramado, aí é caro. Agora, Porto Alegre tem para todos os gostos. O problema todo é como é que tu vai? Tu vai de Uber? Vai de Uber. Vai de táxi. Mas aí tem um seguinte problema. A maioria dos caras que vão pra noite sozinhos, eles vão pra ganhar alguém. Sair de alguém com Uber, aí volta para casa, aí já é uma logística. A maioria mora com a família, vai pro motel de Uber, chama o Uber no motel, aí vem uma confusão, é preferível ficar sozinho. Eu nunca tinha pensado nisso, mas tem uma logística muito complexa, porque o homem gaúcho tem uma coisa que eu não, graças a Deus, nisso eu sou argentino. Eu acho que carro não ganha mulher. Eu acho que é uma babaquice, mas o homem gosta de sair de carro, porque ele acha que com aquele carrinho, um carrinho que tem 200 mil no shopping, tudo igual, prata, branco, blá, 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 tudo carroça, né? Que carro é Porsche, uma Evoque, aí o resto é meio com uma carrocinha. E ele não quer ir de Uber. E se ele vai de Uber, o apartamento, ele vai dizer, eu moro num AP meia boca, a mulher não vai gostar. Vou num motel legal. Esse motel legal é a logística complicada. Ô, Carla, é difícil de Uber. Assim, porque às vezes o carro não combina com a casa. O cara chega de Audi e mora no JK. O JK tem que andar de Gol. O Audi tem que morar numa cobertura. E por quê? Porque o Audi ele comprou em 60 meses, deu um golzinho de entrada, pedalou aqui, o AP não, a cobertura tem que ter 1 milhão, 2 milhões. Aí difere. E a mulher vai dizer, mandar faz sentido. Acho que o Audi nem é dele, de um amigo dele. Começa tudo isso aí. Aí a mulher vai ver que o cara não tem máquina disso, não tem nada. não sei Existem muitas mulheres tentando seduzi-lo? Muitas. A minha vida sempre foi Quantos nudes hoje? Quantos vende? 4. Normalmente de 8 a 12. Tá na média, tá na média. Não dá pra ficar aqui. Se olha pro celular do Chicão, corre o risco de enxergar o que não quer. É melhor não olhar. Mas melhor eu não olhar. Sabia que os homens estão mandando nude para as mulheres também? Estão mandando? Eles dão bom dia e mandam um bababá pra mulher. Se a mulher gostou... Mas aparece a região pudenda? Não, é bem nessa aí. Olha, meu amor, o que te espera? Se a mulher diz assim, gostei, pá, ganhou a noite. Não precisa ir pra casa não turma nenhuma. Meu Deus. É a vida. Vai, Vamos falar da dica. É o Tinder da vida real. É o Tinder da vida real, Jéssica. Posso falar? Das pessoas que gostam de um bom rock and roll, né? No domingo, no dia 3 de setembro, agora neste domingo, vai acontecer a primeira edição do Cidade Baixa Rock em Alta, ali na Cidade Baixa, na rua Coronel Genuíno, na frente do Frankenhaus. E aí vai rolar muitos shows a partir das 13 horas da tarde no domingo até as 22 horas. 11 bandas vão tocar, vai ter food truck, vai ter várias comidinhas, bebidas e tudo mais. Pra quem quiser curtir no domingo, é uma boa opção, uma boa pedida pra quem gosta de rock and roll. Olha aqui, ó, no nosso... Eu e a Cris pensando a mesma coisa. O food truck é pra matar. Imagina tu chega e liga pra gata. Oi, Rafa, vamos sair, Rafa. Vamos. Sério. Eu te pego aí às 9 horas, nós vamos no food truck pra dizer,
esse cara aí. Ah, mas não é assim. Mas a Cris compactua. A Cris prefere fazer o quê? É um ambiente divertido. Prefere fazer um happy hour no milênio. Mas é que a Cris é mais caro, né? É mais fashion. É mais fashion. Food truck é caro, Tem gente que gosta. Food truck, vou te bater a carteira, vou te assaltar, 300 Não, reais. isso não acontece. Existem vários eventos pelo Brasil inteiro que reúnem vários food trucks com vários tipos de comidas e sempre é um ambiente muito saudável, muito alegre, muito divertido e as pessoas adoram e tá muito em alta. Não, eu também acho. A Cris prefere no Paris com ar-condicionado. Mas aí vocês preferem, mas tem gente que gosta desses eventos alternativos. Preço é igual. Eu sou uma dessas pessoas, adoro esses eventos alternativos ao ar livre. Não, é legal. Eu já fui em food truck. Só que carinho, food truck. Carinho pela relação custo-benefício. Fica em pé lá naquele lance lá. É caro, é demorado. Vocês viram um pato fica em dono pé, ele, não tem então lugar fica pra todo mundo sentar. olhando É e que volta. depende do prato, né? Tem pra todos os gostos e bolsos. Eu já comi hambúrguer no food truck. Olha o nosso Facebook, tem umas fotos aqui. Tem até do Marne Barcelos, porque o Marne não gosta muito de tirar peladão? foto, mas tem. Não é nude, é foto. Olha ali a nossa foto, ó, que legal, ó. Olha lá, Chico. Eu achei Ficou muito legal. muito É, legal. Do lado ficou bonito. do E lado as da pessoas, Cris, da claro, se Jéssica manifestando, adoram esse programa. Cadê o Vitorino, o Edson? O Vitorino ainda ser está leiloado no Expo domingo. Inter. Quando ele chegar terça-feira, vocês vão ver que ele vai falar bastante. Ah, só ele vai contar falar. tudo. Só ele vai falar. Um beijo especial Nem para vou vir terça-feira, eu Guilherme acho. Brits, para Irone, para Nete Saldanha, para o Daniel, simplesmente lindos. O Rê Henrique, francamente, hoje a bancada está viajando. Achar que a falta de segurança é a culpa do PT. Esse Chicão precisa ser... Ah, não precisa dizer isso do Chicão. O que ele disse? Francamente... Precisa não, precisa ser internado só porque tu disse que a violência vem do Partido dos Trabalhadores. Mas- Agora vem chumbo. Não, tudo bem. Seguinte, na época dos militares, você saía de noite. Tem carteira de identidade? É verdade. Não. Tem carteira de trabalho? O que tu tá fazendo a 1h da manhã na rua? Tu tá fazendo o quê? Uma poesia? Cana. Agora, que na época chamava do PT, fazer isso? nada a ver. Hein? Como é que chamava? Tinha um nome, né? Não, de Eles fazer uma dizem que o ronda, estado me de lembro. sítio, isso aí, que é a prevaricação da liberdade. Não é nada, eu acho que é... Bom, as políticas públicas que foram implantadas nos últimos anos, elas não deram certo. Não deram certo, isso Isso é aí verdade. é fato. Isso é do PT, A 16 anos. a violência que hoje a gente está colhendo os frutos, Recrudesceu ela o não veio governo agora PT. do Temer. Não, né? não veio. Porque não veio. Veio desses 16 anos. Claro que o governo Temer é também o governo do Partido dos Trabalhadores, porque ele era o vice-presidente da ex-presidente Dilma Rousseff, tá tudo junto, mas que eles têm uma grande parcela de Então, culpa, esse não tenho a telespectador mínima tem que dúvida. perguntar para ele, Carla, que você é a âncora hoje, o que o MST faz nas fazendas do interior? Tá o aí, Márcio ó. pode dizer, matam gado, destroem as destrói o fazendas, patrimônio do as casas. fazendeiro. São bandidos. São bandidos. É uma bandidagem. Isso aí. Então, o que tu acha que é isso? A violência vem com o quê? Olha só, Carla, a opinião do Chicão divide os telespectadores, Muito. tá? A Maria de Moraes, do Centro Histórico de Porto Alegre, diz: Chicão, adoro-te. Também tenho como ídolos Médici, Castelo Branco, Costa e Silva, todos os que permitiram, pela ordem que impunham, causar o científico horário noturno. Cursar o científico e horário noturno. Entendeu? Mas Ela é fã dos caras também. o É isso? científico, na época, tinha Era o segundo clássico grau. e o científico. É. Eu fiz o clássico. Ela é fã dos depois fui pra caras. faculdade. Dona Outros Carla. tantos, eu não consigo ler todos, mas agradeço ali as manifestações me dando as boas-vindas. Mas tu vai no Retorno. food truck? É. Ora, eu Dona gosto, Carla. eu não sou, foi do Lobão, é Atlântico. isso aqui que eu sou eclética nesse sentido, eu não gosto de só num lugar. Eu gosto de eu um bom também. restaurante, mas eu gosto da Cidade Baixa, eu gosto do food truck. Somos eu cancerianas, né? A gente se adapta. Eu, por mim, ficaria o resto da vida tomando café no Plaza São Rafael. Pois é, Eu queria, só não queria variar do Plaza. E do Plaza Café pro de rei. Milênio, acho que pro rádio isso eu estaria feliz. pro 300. Também, do 300 pro Paris 6, Ai, que pro vida Preço, chata, pelo amor. Ah, eu acho chatíssimo. Muito gostosa, todo mundo engomadinho. O que acontece, né? São sempre as mesmas pessoas, tu não conhece pessoas Mas que diferentes. bom, não quero São conhecer sempre gente as mesmas diferente. pessoas e Os mesmos pessoas. pensamentos, Mas eu não quero conhecer gente Pessoas, diferente, ó, é perigoso hoje que em não dia dá tu pra conhecer levar muito a Não é sério. gente, é perigoso muito nada. perigoso.
Ó, Marne, vai, Marne. Não, fala alguma eu só coisa gostaria de falar de 3 grandes reformadores da Igreja Católica. O primeiro deles foi Jan Hus, que era na antiga Tchecoslováquia, que foi morto na fogueira por pregar contra o Papa, contra Roma. O segundo foi Giordano Bruno, italiano também, que era padre, e se nega aos preceitos da Igreja na época. Mas o mais importante de todos eles foi um padre alemão, um teólogo alemão chamado Martin Luther, ou Martinho Lutero. 500 anos agora, no mês de outubro, estão se completando, onde ele começa, em 1517, a fazer as suas pregações contra as indulgências plenárias que eram dadas pelo Papa, os enviados, os bispos, etc., que vendiam, né? Você poderia cometer tantos pecados, todo mundo conhece essa história. Então, estão completando 500 anos da história, do início da grande reforma da Igreja Católica. Esse livrinho é um livrinho antigo, que foi editado aqui no Rio. Não, tem 40, 50 anos só, é novo. Para livro é novo, 50 anos, que fala com muitas palavras, ou com poucas palavras, tudo aquilo que aconteceu desde Eisleben, que era uma vila lá no interior da Alemanha, quando em 1517 ele começa a grande reforma da Igreja Católica. Cria-se aí, então, a Igreja Luterana, que vem do nome de Martim Lutero, ou Martinho Lutero. Então, a grande figura que modificou a Igreja Católica, a chamada Confissão Luterana. E nós temos aí pelo mundo inteiro, e aqui no Rio Grande do Sul, nós temos diversas igrejas de confissão luterana. Então, 500 anos desse reinício, digamos assim, de uma nova orientação dentro da Igreja Católica, ou seja, a reforma da Igreja Católica que cometia todos esses desvios, digamos assim, da conduta não aprovada pela Bíblia. Dizia ele, a Bíblia tem que ser seguida. E ele foi o primeiro a erradicar o analfabetismo na Alemanha. Por quê? Ele traduziu do latim para o alemão a Bíblia, e as pessoas liam a Bíblia, e para ler tinham que ir à escola, evidentemente. Há 500 anos atrás as pessoas não tinham esse hábito, era só para os nobres, aqueles que tinham dinheiro. Então, atrás das igrejas se construíam pequenas escolas onde o padre ou um professor ou uma professora dava as primeiras aulas para que as pessoas pudessem aprender o alemão e assim ler a Bíblia. Esse foi um dos grandes motes da reforma do senhor Martinho Lutero. É muito fecha a nossa colega Cris Bart, porque o Edemir Simonetti mandou um WhatsApp, que é meu amigo, é um grande colaborador lá da Rede Pampa, da Casa da Pampa, que tem o melhor serviço gastronômico da Expo Inter, que infelizmente eu não vou poder, porque eu não gosto da Expo Inter, mas gosto das pessoas que estão na Expo Inter. A namorada tá lá, a Mimosa tá lá. Que o Vitorino vai ser, ele está exposto, o Vitorino está exposto e vai para o leilão amanhã. E convidou a Cris e uma amiga para ir no Milênio, que a Cris citou o Milênio, fazer um happy hour amanhã com vinho branco e salada Cisa. Eu acho isso uma coisa muito de bom gosto. Não é caro, é questão de bom gosto. Acho que eu vou largar o food aí junto. Massa, arroz, feijão. Eu tô falando, me explica, me ensine, que tipo de salada é essa? Salada Cisa é uma salada que ela vem vários tipos de verde, tu sabe, Jéssica, e tem um molho muito legal, branco dentro, e com crótons de pães, e ela tem, essa é a original, e tem a com frango, e também tem com camarão. Com camarão, já gostei. E não é uma saladinha, é salada cara, né? O Caesar tá no... A é uma salada característica tá no molho, que é um molho de anchovas. Olha aqui, Saiu água da boca. Carla, Agora saiu água da boca. Amanhã eu tô lá. Um beijo, Fome. Um beijo, uma pessoa muito especial na minha vida, que está de aniversário no dia 2 de setembro, neste sábado. Meu pai, parabéns, pai. Parabéns. Te amo, senhora Alice, no País das Maravilhas. Te amo, viu? Parabéns. Marne, quer tocar ficha aí no vamos lá. Primeiro aniversariante, o Edgar Rice Burroughs, criador do Tarzan, né? Esse homem criou. Desse cara, Depois, a Tarsila do Amaral, uma das maiores pintoras que esse país já teve. Os seus quadros são fantásticos. Ela exibe o primeiro em 1927, 1928, não me lembro exatamente o ano. Faz sucesso e os quadros dela valem verdadeiras fortunas, os quadros de pintores brasileiros. Tarsila do Amaral, junto com Anita Malfatti, são as duas grandes pintoras brasileiras. Vitório Gassman, que era um ator e
italiano de origem germânica que fez grande sucesso. E o apelido dele, Chicão, sabe qual era? Il Matadore. Por quê? 500 namoradas, né? Esse tinha muitas namoradas. O filho dele é considerado o ator italiano mais boa-pinta. Ele fez aquele filme Alta Tensão com Jason Statham. Um filme muito legal. É um gangster. Outro aniversariante hoje é a belíssima atriz Yvonne De Carlo. Era uma atriz canadense de olhos verdes, morena de olhos verdes, e ela fez o filme Os 10 Mandamentos. Se você tem esse filme em casa, esse filme é de 1965, se não me falha a memória. Charlton Heston. Charlton Heston, a primeira e a segunda versão com Christian Bale. Os 10 Mandamentos. E ele mostra a história do faraó, do Egito, aquela coisa toda, Moisés e tal, as tábuas de Moisés. O Charlton Heston é o Moisés, fala com Deus, etc. E ela aparece nesse filme. Ela é a Séfora, se não me engano, o nome que ela utiliza, que é dado a ela neste filme. E o Barry Gibb, dos Bee Gees, o último vivo, completando 71 anos. Este rapaz, esse cidadão, esse idoso, já com 71 anos, é talvez um dos maiores compositores, e para mim o grupo Bee Gees, o trio Bee Gees, ele é o remanescente, os outros dois morreram, os outros dois irmãos morreram. Ele, para mim, é o maior gênio da música inglesa, porque ele, alguns dos sucessos criados por esse rapaz, por esse cidadão, permanecem até hoje e continuarão sempre, que são músicas eternas e imortais. E o estilo de cantar é uma delícia, sabe, né? Sabe que deu problemas de saúde nele, nos pulmões, né? Porque fazer aquele falsete da voz, aquilo ele forçava muito o pulmão. Ele teve, inclusive, internado durante muitos meses. Outro virginiano também. Abel Braga, o Abelão, completando hoje 65 anos de idade. O Abelão. Campeão pelo Inter, né? E ela, esta cantora, Gloria Estefan, completando hoje quantos anos? 60 anos. Ela tem uma das músicas, ela é cubana, com 2 anos de idade foi viver em Miami e se tornou a grande estrela da música latino-americana, Gloria Estefan. Ela tem uma música chamada Hablas de Mí. Eu não acredito que você fale tão mal de mim para todas as pessoas. E o pior que talvez no final você acabe voltando para mim. Eu acho bem de coisa de virginiano, né? E eu acho que encerraram-se o Heraldo Pereira, o jornalista brasileiro, afrodescendente da Rede Globo, que, aliás, é um excelente apresentador de televisão. São esses aniversariantes. Na minha modesta opinião, é o melhor. Apresentador de telejornal, Heraldo Pereira. Sério, correto? Maravilhoso. Ô, Jesse, o Sandro Bustamante quer saber mais sobre o evento esse de rock. Qual é o endereço? Vai ser na Coronel Genuíno, no bar, na frente, né, na rua, vai ser na rua mesmo, na frente do bar Frank House. Vão ser 11 bandas, vai ser a partir das 13 horas da tarde, no domingo, no dia 3/9, várias bandas de rock, vai estar bem legal. Quero mandar um beijo bem grande para Tatiana Cará, que ela é de Novo Hamburgo. E aqui o Rui de Passo Fundo diz: aqui em Passo Fundo, há poucos dias, 2 padres da paróquia Santa Terezinha foram assaltados dentro da casa paroquial. Foram brutalmente espancados, principalmente um deles de 86 anos. Nossa. Hoje também nossa cidade está mais triste pela morte do Dr. Paulo Gingo, professor, empresário e um baluarte no mundo das comunicações. Rui de Passo Fundo, aí vai as nossas condolências para a família, né? E também para a cidade. Sobre premonição. Boa noite, querida bancada. Minha mãe, hoje com 87 anos e não perde nenhuma atualidades, sonhou há anos atrás que seu irmão havia sofrido um acidente e estava muito mal no hospital. Dia seguinte, recebe um telefonema informando que seu irmão havia realmente sofrido um acidente e estava mal, em coma, no hospital. Minha mãe se chama Dercy de Souza Caldana e mora em Canoas. Lá vai nosso abraço, então, para a dona Dercy e também para sua filha Elis Regina Caldanha. Tem beijos e abraços hoje, Mabel? Eu tenho um beijo. Tem? Eu tenho um beijo, porque hoje é o dia do educador físico. Parabéns a todos os profissionais da educação física, aos professores de educação física. Muitos já descobriram, muitos grandes atletas do nosso Brasil. E um beijo especial para minha personal trainer, educadora física, linda, maravilhosa, Márcia Refinski. Eu vou aproveitar o gancho dela e mandar um abraço para um grande amigo meu, que para mim é o maior educador físico de Porto Alegre, o Henrique.
da Moinhos Fiches, que é o dono desse grupo aí, que esculpiu o meu corpo para as fotos. Eu quero mandar um beijo também, Olha, aproveitar, manda beijo. porque cada um tem, eu acho que uma pessoa... Não, cada um tem uma pessoa que lhe auxilia, né? E no meu caso, hoje, estou mudando a minha vida, né? Comendo Casando? mais saudável. Não, me alimentando melhor, fazendo exercício físico, graças ao meu namorado, que é educador físico. Parabéns. Esse é um beijo especial. Parabéns. Porque é uma pessoa tão empenhada e essas pessoas ajudam muitas pessoas a mudar de vida. E no meu caso está sendo. Ele é bonitão, tipo assim, o Chicão, assim. Agora sou tu suspeita queria pra fazer, falar. fala isso. Não faz você é o isso cara. agora, no Tu quer final do criar um programa. a mulher que é O Marne tem outro por dentro, né? Cada um. O Marne gosta de apimentar. Aguilhoado. Por dentro. Não tem comparação, Marne. Não faça isso. Boa noite, Carla. Manda um abraço para a família Azevedo. Todos os assistem o Atualidades. É uma religião. Falando em religião. Diga, Marne. Não, eu só queria dizer o seguinte. Eu me lembro quando o Dunga falava, depois dos Jogos da Seleção Brasileira, e assisto o Tite falando depois dos Jogos da Seleção Brasileira. O Tite prima pela qualidade do português. Né? O Tite fala um português fluente, com facilidade, sem atropelos, né? Fala com todos os verbos, né? Todas as conjugações perfeitas e tal. Parabéns, Tite, pelo seu. Ele não está vendo agora, ele está viajando, está lá, já está em Manaus, mas parabéns pela sua atuação como treinador da Seleção Brasileira. Eu não conheço o Dunga pessoalmente, nunca apertei a mão dele, acho cara corretíssimo, honesto. Honesto, isso não tenho nenhuma dúvida. Mas, comparando os dois treinadores, os dois são bons treinadores, mas eu gosto muito de ouvir as pessoas falando um português classudo, um português bem falado. O Vitorino, tu adora o português dele, né? Não, o Vitorino, de vez em quando, ele dá umas desmunhecadas sérias, né? Eu acho que ele pensa na mimosa. Chicão, tua fã e o Lohan quer saber se tu vai continuar com a unha pintada daqui pra frente. E disse ontem, eu disse que sim. Boa. Vai? Não, mas ontem eu não estava, dá pra perguntar hoje também. Desculpe. Que bacana. Boa noite, amigos da bancada. E por falar em cubanos, como Marne se referiu à nacionalidade da cantora, temos momentaneamente um chileno na presidência da República, pois o senhor Rodrigo Maia nasceu em Santiago. Saudações, Denise de Bagé. Porque o César Maia foi casado, quando ele foi viver no Chile, foi exilado com o Chile, ele casou com uma chilena. Mas isso aí nos Estados Unidos não é permitido, sabia? E o Michel Temer suspendeu durante 120 dias o tal do decreto da Amazônia, né? Tem quem diga que ele fez isso para dar uma acalmada e depois, quando voltar aos 120 dias, ninguém vai mais falar. É uma excrescência. Exatamente, ninguém vai. Então, hashtag Somos Todos Amazônia é uma das hashtags mais compartilhadas dos últimos tempos. Pois eu estava conversando, pensando nas coisas a respeito dessa pergunta a respeito da Amazônia. Repetir até a palavra, porque é uma coisa tão difícil de você emitir uma opinião correta, né? Eu vou falar novamente da sabedoria de Salomão para falar sobre os aspectos, a importância disso aí. Primeiro, a importância econômica desses 4 milhões de hectares, 40 mil quilômetros quadrados. A região muito rica, muitos interesses internacionais, mas aí vai destruir. Eu acho que tem que ser feito um planejamento. Tá certo. Um planejamento. Não se sabe se é bom ou se é ruim. A toque de caixa não tem como saber. Vamos fazer lá, vamos entregar para os bandidos, né? Porque vão vir as grandes empresas internacionais que vão tomar conta. Aliás, o sonho dos Estados Unidos é tomar conta de Roraima, porque existem metais preciosos que só nessa parte do mundo esses metais existem. Tem um metal que produz uma liga, não sei o quê, de um aço, de uma espécie de aço, um metal tão duro, que não é aço, um metal tão duro que pode, para construir aeronaves e uma série de coisas. Então, eu não me sinto abalizado em condições de dar uma opinião. Só acho que, para fazer isso, tem que ter um estudo muito sério, porque são 40 mil quilômetros quadrados, maior do que a própria Bélgica, que tem 30 mil quilômetros quadrados.
O Marne tem razão. O meu centrão, que eu tanto amo, tá largado às moscas. Dá até tristeza de passar no mesmo. Ainda bem que moro perto do gasômetro. Aí o negócio é um pouco diferente, diz a Nilce da Graça Bernardes, aqui na nossa página no Facebook. O Roberto Moro tem um recado aí, não é isso? O Pato Moro. E Pato Moro mandou um abraço, disse que o Marne tem toda a razão, que o Vitório Gassman é um grande matador, o filho também. Mas era gente finíssima. Falando nisso, boa noite, minhas queridas e queridos amigos. Saudades da Magda e parabéns, Chicão. Quem sabe eles iam querer que nós adoremos o Che Guevara? Adorássemos o Che Guevara. Eu acho que quando eu vejo um cara com a camiseta do Che Guevara, eu fico indignado. Pena desse cara. Eu acho que esse cara é uma inteligência similar a um protozoário, uma ameba. Porque esse cara, ele apregou o maior bandido que a América do Sul teve. Por que essa palavra teve paredão? Paredão porque em 59 houve uma invasão na Baía dos Porcos contra o regime cubano de Fulgêncio Batista, Fidel Castro até apoiado nos Estados Unidos, aquelas coisas todas já faz tempo. E houve 4 mil presos de soldados de Fulgêncio Batista. Houve o maior fuzilamento em massa na história, eu acho que nem os nazistas fizeram isso, comandado por Ernesto Che Guevara. Aí, quando ele morreu na Bolívia, ele se tornou um mártir. E essas pessoas dizem que o Pinochet é um bandido. Pinochet é uma criança imune a qualquer violência perto de Ernesto Che. Só porque o Ernesto Che foi bonito, boa pinta. Médico. Teve num filme que o Rodrigo Santoro protagonizou, que era Che. Então, isso aí. É porque todos os heróis da esquerda tem um romance. Da direita não tem. A direita é representada pelo general feio, velho, truculento, urutu na rua. Pum! A esquerda não. É o cara, é o estudante, romântico, poético, tudo bandido, Che. E por que a polícia boliviana, o exército boliviano, matou o Che Guevara? Porque ele estava exportando guerrilha. Ele exportou guerrilha para Angola também. Ele era um exportador de guerrilha. Você sabe o que aconteceu em Angola? É bom que as pessoas saibam. Quando os cubanos foram para Angola, para proteger Angola, a praia Luanda é muito bonita, já comentei com vocês, a cidade de Luanda é bonita, né? Parece Salvador ali, é uma praia lindíssima, praia lá. Tem uma namorada em Luanda. Eles fecharam a praia, só cubano podia. O angolano, o luandês, o cidadão de Luanda não podia frequentar a praia. Mas o próprio Fidel Castro traiu o Che Guevara. Porque quando o Che Guevara foi cercado pelas forças bolivianas na Bolívia, ele tinha como resgatar, os cubanos teriam como resgatar, mas Fidel Castro viu que se livrando de Che, ele se livrava de um mártir que estava maior que ele já. Então ele ficou sozinho. Então. Por isso que a família Castro se perpetua no poder de Cuba. Se você vai em Cuba, mano, você não conhece Cuba, melhor do que eu. Tive uma vez lá. A Varadeiro, Caio Largo, é uma praia tipo Cancún. Não, é capitalismo. Só pode entrar turista. Havana é um museu, o céu aberto. E o nível de prostituição altíssimo. Não, lá a mulher se prostitui por $1, $4, $5. Por um sabonete. O cara que fazer um estoque de sabonete, de perfume, vai pra Cuba, tem mulher por 10 anos seguidos, diferente toda semana. Que triste. É um clichê institucionalizado pelo Estado. Sim, então o Marne tem razão. Tem razão, é uma coisa horrível. E mulheres lindas em Cuba, olha. Sim, se Cuba fosse o Miss Universo, afrodescendência. Exatamente. Não vão, né? Não tem delegação, né? Eles acham uma coisa muito capitalista. Ô, Carla, manda um beijo pro Everton do Partenon. Everton, beijo. Como a Carla é linda, meu Deus. Obrigada. Como é que é? Eu interpreto. Eu sei. Ela interpreta ela. Eu interpreto. Que ela é porque eu senti o que ele falou. Como a Carla é linda, meu sentiu, Deus. Né? Um desejo. Ele falou assim, se esvaindo de... Obrigada. De ele é um querido, ele está sempre se comunicando através das redes Tem que te sociais. cuidar, viu, cara? A atração fatal é perigoso. É carinho do telespectador. Tem aqui, o Chicão é um cara que se posiciona. Isso incomoda muita gente. Agora, ter personalidade é um defeito. Abraços, Caco Garcia. Tem razão, Caco, Chicão Tofani. Ninguém mais pode externar a sua real opinião a respeito das país coisas. de mimimi. Com certeza. Agora, a única coisa que me revolta é o seguinte. 15 milhões de desempregados. Bababá. A Amazônia não pode. O cara que é contra o esquema da Amazônia não pode falar de desemprego. Porque o Brasil se tornou o mico do planeta. Ele é o planeta pulmão
para o mundo desenvolvido. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que realmente negociar a Amazônia para gerar emprego, gerar dívidas, divisas para o Brasil. Antes que ela acabe. Antes que ela acabe, porque não vai terminar. Então, para quê? Mas não pode tirar a Amazônia porque tem que ter planejamento. Que planejamento? Tem que ter planejamento. Estados Unidos teve planejamento? Não, foi outra hora. Agora ele quer o ar, respirar esse ar, o óxido de carbono aqui do Brasil. Não, tem que entregar a Amazônia e pegar dinheiro e nós ter desenvolvimento. Isso? Então não me fale de desemprego, não me fale em gasolina. É hipocrisia. Eu falo. Não fala. Eu falo. Está gerando. Eu falo, sabe por quê? Eu sou contra, por exemplo, a corrupção. Se pararem de roubar, não precisa vender a Amazônia. Mas a Amazônia não é uma questão de terceirizar. corrupção, é uma questão que Não, o Brasil precisa ganhar dinheiro. Exatamente. Então para de roubar. Tá, aí para de roubar. Não é outra coisa. Aí tu tem que tirar os políticos tudo do Senado, do bom. Congresso. Falando nisso, para de roubar dinheiro, Joesley Batista. Wesley Batista, família Batista. Teria que entregar até dia 31 de agosto, né? Os novos áudios que eles Tem dizem nada que de tem, novos áudios. E também alguns documentos que comprovem realmente os depoimentos, né? Extratos, enfim, planilhas e tudo que comprovem aquilo que eles disseram nos seus depoimentos para realmente a delação premiada ter importância e realmente ter valor. Mas eles pediram um tempo a mais e a Procuradoria-Geral da República também pediu que esse tempo fosse estendido e esse pedido ele foi aceito pelo ministro Edson Fachin. Então não acabou o prazo no dia 31, é só em outubro que eles precisam entregar desses áudios que eles dizem que tem e também os outros documentos. Agora, dona Então, Carla, mais um tempinho para a família. Eu corrompo as pessoas, eu dou dinheiro para as pessoas, eu pego o dinheiro do Estado brasileiro, vou lá, entrego todo mundo e recebo perdão e levo todo o dinheiro para os Estados Unidos. Mas que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? E aí vai a Veja e entrevista o Joesley Batista, né, para ter uma matéria, para ter uma reportagem. E o que ele diz? Diz que não sai há 4 meses, desde que aconteceu a delação, ele não sai de casa com medo da reação, com medo de pobrezinho, né? Mas ele tá lá nos ser Estados acusado na rua. E ele disse que pobrezinho. descobriu agora que ele é criminoso. Olha que interessante. O cara brincou com o cidadão brasileiro. Ele esperou o momento certo para ir lá para jogar com a situação. Mas ele acabou com essa carne dele que ele vendia, porque ninguém mais compra essa carne, né? Não, eu nem vejo mais essa carne. Não tem mais, não tem A mais. carne sumiu do Mas mercado. até o Tony Ramos foi agredido na rua, foi xingar na rua por causa da carne. Porque todo mundo que fez comercial da Friboi ficou com a marca, sabia daquele rolo. Não, ele não ia saber. Não, ia ele era saber. um garoto Outra. propaganda. Um cara Não tem como inteligente, saber. um ator Foi desse. contratado. Ele foi contratado. Mas ele sabe para quem ia vender, sabe? Não, eu acho que não. Vai perguntar, tá, qual é a origem desse dinheiro que tu vai me pagar meu cachê? Não é a origem de dinheiro, que ficou muito explícita. Era uma empresa até então lícita. Quanto tempo o Tony Ramos fez o comercial Anos. Até em Porto Alegre gravado. Uns 5 anos, acho. Então, naquela época, nem sonhavam que Eu ia acho acontecer que tudo nem- isso. O problema foi o Roberto Carlos. Eu que fez acredito. uma propaganda que não convenceu ninguém, né? Mas ele não foi comeu a nossa. carne, ele não Na comeu a propaganda carne. ele comeu. Só se era uma carne fake. Carne mandrake, mas na propaganda ele comeu. Ele comeu a carne? Ele pegou uma isca assim Deve e ter comeu. cuspido depois. Ah, cuspiu fora, né? Ou não era carne, não. Pode ser. Também não boto. Tu quer ver uma Fala assim, como é que são? situação que eu defendo? Como é que vai você Carla, também? que é uma situação assim que as pessoas, 90% de advogados e empresários, eles não acham legal, mas eu acho que seria uma situação boa para o Brasil. A Colômbia, quando teve todo aquele problema, e ela voltou depois do narcotráfico, ela fez uma anistia fiscal financeira. O que significa? Todo brasileiro que tem dinheiro no exterior pode trazer o dinheiro de volta, contanto que ele invista esse dinheiro. Uma vez eu falei isso, o Vitor disse assim, não, tu tá fazendo uma apologia à sonegação. Não, o dinheiro está em Miami, os caras vão gastar sempre em Miami dinheiro. Por que não gastam aqui em Porto Alegre, não gastam no Rio, São Paulo? O que tem de dinheiro brasileiro lá fora é muito grande, eles não querem trazer para cá, porque é um dinheiro que tem, vai ser uma lavanderia. Mas eu prefiro uma lavanderia com dinheiro e com emprego no país, que nós na miséria. A cidade cheirando um urinol e o dinheiro está lá no banco. Chicão Torvani. A outra coisa
coisa que tem que ser feita no Brasil é a abertura de cassinos no Brasil. Exatamente. Principalmente no Rio Grande do Sul. Que todo mundo vai pra Punta del Este gastar no Conga. Exatamente. Então gasta no Cassino de Santana do Livramento, no Chuí, em áreas que o turismo não foi propagado que nem Gramado. E aí eu concordo. Sabe qual é o argumento? Diz primeiro, a igreja não quer o cassino, e tem gente que diz o seguinte, o cassino traz droga. A droga está aí, não precisa de cassino. O cassino traz prostituição, mas a prostituição é um efeito cascata até de uma redistribuição de renda. Las Vegas vive disso. Traz até investimentos. Investimento, é um grande investimento. Vocês não conheceram, mas eu conheci o Cassino da Urca quando já era TV Tupi. Eu participei de alguns programas da TV Tupi do Rio de Janeiro naquela época. E eu olhava aquilo como maravilhoso, aquele prédio que o estilo foi feito para cassino. E o Quitandinha, o Hotel Quitandinha, na Serra, em Petrópolis, foi outro local onde tinha os cassinos funcionavam. Então, quando o Eurico Gaspar Dutra, presidente da República, eleito pelo Getúlio, que ele foi eleito pelo Getúlio, ele era ministro da guerra do Getúlio, ele se elege presidente, ele toma essa decisão de fechar todos os cassinos do Brasil. No mínimo. Outra coisa, o maior cassino do Brasil, qual é? A Caixa Econômica. Com jogos da loteria. E ganha os mesmos. Não, os jogos existem, né? Sendo lícitos ou existem. Nunca vi quem ganhou, né? Mas, a gente está falando, né, de dinheiro, de investimentos para o Brasil, mas nesse tempo de crise aí, o Brasil está batendo recorde. Na lista da Forbes, 170 brasileiros como os maiores, os mais ricos do mundo. Em 1000, né? Hã? Deve ser em mil pessoas. Não, a lista da Forbes mundial são 170 brasileiros que estão como os milionários nessa lista. Aqui eu tenho os 3 primeiros, tem vários nomes, mas o Lema deve ser o primeiro. Continuam o Lema como o primeiro, 95,3 bilhões de reais. Em segundo, Joseph Safra, com 71,1 bilhões. E o Marcel Herman Telles, com 14,8 bilhões. Quantas pessoas são milionários no mundo, para ver o percentual de brasileiros. Exatamente. Mas é muito brasileiro. Mas está batendo recorde. Em 2016, tinham 116 bilionários e milionários. E é só empresários? Acredito que sim, O Itaú Unibanco... Não, a Gisele Bündchen é bilionária. Mas não chega a um nível desses A Gisele Bündchen já é bilionária. Não sei se ela estaria nessa lista. Mas ela nem é brasileira que reside aqui, eu acho que o... Não, é brasileira. Mas o endereço fiscal dela deve ser os Estados Unidos, né? Porque ela é casada com um americano, Tom Brady aquele, né? Mas o dono lá do Burger King... É feio aquele cara, né? O sócio do Burger King, que mora na Suíça, nasceu no Brasil, ele é o brasileiro mais rico. Claro, brasileiro, gente. O Lema é suíço, tem cidadania suíça. Então, mas tem cidadania suíça. A nacionalidade da Gisele é americana. É o país horroroso a Suíça, hein? Ela é brasileira. Que país horroroso a Suíça, né? Nada dá certo. É o Brasil que deu certo. É um país complicado para te viver. Para te entrar lá dentro é difícil, custo de vida altíssimo. Mas também tu ganha bem. Mas ganha bem, Chico. Mas ganha bem o suíço. Tu chega lá... Qual é a língua mais falada na Suíça? Tem várias línguas. O alemão é mais falado. Alemão, tem italiano. O alemão mais falado. Italiano é pouco, né? Há o cantonês lá, é verdade. Tem o cantonês também. Francês, italiano. Ataque a tiros mata um adolescente e deixa 2 feridos em Porto Alegre. Notícia às 20 horas na Vila Maria da Conceição. Depois que mataram o traficante, o negócio está difícil. Um ataque a tiros deixou um morto e outras 2 pessoas feridas na noite desta sexta-feira, na zona leste da capital. Segundo informações preliminares, Denis Rafael Guterres, de 16 anos, foi atingido pelos disparos e morreu no local. Um homem e uma criança também foram baleados e foram hospitalizados. Os tiros teriam sido efetuados por pessoas que passavam de carro pelo local. Eles teriam disparado mais de 70 vezes a esmo contra quem passava pela rua. Nossa. As vítimas foram alvejadas na rua Paulino Azurenha por volta das 18 horas. Em apenas uma semana, esse foi o segundo ataque à bala na região.
Na noite dessa segunda-feira, dia 28, Alexandre Vieira da Silva, 38 anos, morreu em situação semelhante. Uma mulher também ficou ferida no braço. Assim como ocorrido nessa sexta, os tiros foram disparados de dentro do carro. Quer dizer, eles passam de carro e saem como atirando. É que a lei de desarmamento tem tanto tiro ainda e tanta arma? Porque só os traficantes, os bandidos têm da arma. Cidadão não pode ter, você não pode ter, eu não posso. Eles vão atirando na rua, assim. Não, olha, a situação está bem complicada. Falando em complicada, a situação na Grécia parece que está melhorando um pouquinho. A Grécia está se reerguendo. Não tinha como afundar mais. Pois é, né? O cidadão que trabalha todos os dias, 8 horas diárias legais, ganha um salário mínimo. O salário mínimo lá é de 684 euros. Isso aí dá 3 mil e poucos reais. Só que o custo de vida na Grécia é alto, né? Comparado com o nosso custo de vida aqui de Porto Alegre. Outras pessoas estão trabalhando apenas meio expediente, ganhando 350 euros. Mas o grande problema é a juventude, entre 15, 24 até 28 anos. Essas pessoas não encontram emprego, mas está crescendo a Grécia. Voltando. Eu tenho uma opinião sobre a Grécia, uma opinião que todo cara que estuda tem. O mundo deveria sustentar a Grécia. Todas as dívidas. Eu acho também. Se nós estamos aqui, se a Cris está com uma roupa legal, se a Jéssica está com um vestido curto, ou a Carla, nós devemos aos gregos, que foi Leônidas que parou Xerxes nas Termópilas. Que Xerxes era persa, a cultura oriental. Nós já está tudo de burca agora aqui. E não ia existir a cultura ocidental. E a cultura ocidental existe por causa da Grécia. Então a Grécia deveria ser perdoada pelo mundo ocidental. É uma opinião até meio erudita. Sócrates, não, mas até inclusive alguns políticos, políticos gregos têm falado isso e solicitado um auxílio do mundo para a Grécia. Os Estados Unidos ajudar, entende? Mas os Estados Unidos o que acontece? A Grécia é a mãe da Roma, nossa civilização. Sim, a mãe de Roma. A mãe de Roma, que é a nossa civilização. Sabe, eu tenho um relógio Poseidon e Netuno para mergulhar. Poseidon era o rei dos mares de quem? Grego. E Netuno, romano. Os mesmos deus grego eram o mesmo deus romano. A cultura helenista. Só que eu mergulho numa piscina de 1 metro só. Olha uma notícia aqui, a segunda passagem de ônibus em Porto Alegre. Que eu ia te dar. Viu só? Voltará a ser gratuita a partir das primeiras viagens de sábado, agora dia 2. Amanhã, onde é que hoje? Hoje. A vereadora Fernanda Melchiona e o deputado estadual Pedro Ruas notificaram a Procuradoria-Geral do município e a empresa pública de transporte e circulação no final da tarde desta sexta-feira sobre a decisão liminar na Justiça. O juiz José Antônio Coutinho, da 2ª Vara da Fazenda Pública, suspendeu o decreto municipal que pôs fim à segunda viagem gratuita. Agora, para todas essas pessoas que dizem que à noite a mulher não tem que ter privilégio, na Califórnia, um amigo meu chegou de Los Angeles. Claro que tem que ter. Claro que tem que ter. Mulher bonita não paga em casa noturna. E feia. Entra. E a mulher feia? A mulher feia, eu não sei qual é o critério deles da mulher feia, não estive lá, mas diz que a mulher bonita não paga. Isso e Las Vegas também, Hong Kong Las Vegas, a mulher bonita tem estátua na rua. E Las Vegas vive de gente bonita. Uma mulher tá andando na rua em Las Vegas, os caras vêm te convidar e te dão pago, quer jantar comigo, quantos dólares tu quer, tudo isso. Tu pode estar com o teu marido, entendeu? Eles veem que tu é um casal boa pinta, chega e te dão as entradas, as pulseirinhas, não paga nada, um casal boa pinta. Isso aí, Cancún tem um pouco assim, sabe? Porque o turista vai e só vê gente bonita. Tu vai para um lugar para ver gente feia, imagina só, tu gastou uma passagem na CVC em 20 vezes para pagar, chegar lá, só pra caramba. Mas uma coisa é gente bonita, agora só mulher bonita? Porque que homem bonito também. É muita... Não, em Vegas eu vi casal. gente bonita. Então, aqui não, aqui é só mulher. Mas homem bonito, homem bonito é duro, duroflex. O Chicão falou em Las Vegas, eu me lembrei daquele filme Despedida em Las Vegas. Muito legal, muito legal. Que filmão maravilhoso. E Elizabeth Shue. E eu nunca falei pelagem, tem um tubarão na frente de um aquário. Ele ganhou o Oscar com aquele filme. Foi, Nicolas Cage, né? E ela lindíssima, aquele corte que o vagabundo fez nas costas dela, parecia que realmente o cara tinha feito uma cicatriz, não me lembro, nas costas ou na perna. Foi um grande filme. E ele bebendo ali, vodka, e o policial passa do lado, ele continua bebendo ali. E lá não, uma cidade que é para permitir isso aí mesmo. É permissiva a cidade. É permissiva.
Vamos mostrar aqui, tem um telespectador nosso, depois eu revelo o nome dele, que sempre faz umas montagens, né, com a gente. Agora foi a vez do Chicão Tofani, mas eu tenho outras, tá? Primeiro aqui do Chicão, ó. Olha ali, ó. Olha ali, Chicão. O que o Chicão tá falando? It's out, it's out, it's out. Monster in the closet. Achei legal essa Olha o Marne agora, olha o Marne. Ó. Boa noite. Ele me chamar de monstro e tá me elogiando. Ele faz memes com a gente. Ele faz memes, olha ali, ó. Daí tem o Gustavo. Oi, só passei para perguntar se você já comprou as minhas pantufas de pipiu. Antes era Bonnie. Coisa horrorosa, Vitorino, ali, hein, cara? E aqui, ó, sou um amor de pessoa, mas não me aponta desse dedo. Lembra do episódio do dedo? Muito bom. Vamos aqui ver o nome do nosso telespectador. Ai, nossa, não fez meme. Vai fazer agora que eu mostrei todos. Tem que fazer. Deixa eu ver. Aqui tem outro do Vitorino aqui, ó. Só deu Campeão de meme com pantufas de piu-piu. É o Guilherme Brits, que sempre manda os memes. Agora as gurias também querem memes. Tem que fazer. E falando em premonições, nossos telespectadores fazendo muitas premonições para segunda-feira, que o Vitorino vai falar bastante. Mas é que Ele vem só agora, ele não vai falar. Essa premonição não deu certo. Ok. Ele vem terça-feira. Tá, mas vai ficar na Expo Inter até segunda. Não, segunda-feira ele tem outra coisa. Outro evento e tudo mais. Vai ter segunda? Vai casar em Santa Maria. É igual. Não vem toda hora e tudo bem. Tudo bem, né? Fazer o quê? Gente, beijo. Nós vamos ficando por aqui. Muito boa noite, bom final de semana. Durmam bem, se comportem. Até segunda-feira sem o Vitorino, mas com Magda Beatriz. Tchau, tchau.